tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que, nossa, mudou o meu ano, vai mudar os meus próximos anos e me impactou muito. Ele chama Outlive, é este livro aqui. É A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. É maravilhoso esse livro, ele é recente, é 2022 ou 2023, assim, então é um livro super atual, então isso é legal. E o autor é o Peter Attia, que ele é um médico de Stanford, que ele estuda justamente a longevidade, que é o quê? O que é a longevidade? É o viver mais, mas também viver bem com qualidade de vida, sabe? Então eu vou ler aqui uma frasezinha que tá atrás do livro, que está escrita assim: existe um caminho diferente para o envelhecimento. É possível viver e não apenas sobreviver, mas além das expectativas, nos tornando mais saudáveis a cada década. Esse livro, ele abriu a minha cabeça de um jeito. Ele explica, e ele é muito didático, isso que é muito legal. Mesmo se você não tem muito conhecimento de coisas da área da saúde, por exemplo, esse livro explica tudo de uma maneira muito didática. No começo, ele fala um pouco sobre essa questão da longevidade, que de fato existe pessoas que têm tendência a viver mais, que têm genes, DNA, tipo, super-humanos, que têm tendência a viver mais. E se você tem avós que, por exemplo, estão na casa do 100 ou perto do 100, talvez você também tenha esses genes, porque ele é genético. Mas, claro que isso não define o seu futuro. E você pode tomar atitudes, claramente, para também desenvolver esses genes e, enfim, viver bem. Então, o livro, ele começa falando um pouco sobre isso. Depois, ele fala sobre a questão da diferença das medicinas. Aí ele explica sobre a medicina em si ao longo do tempo. Então é super legal isso pra quem gosta de história, pra quem gosta tipo, é curioso, pra quem é curioso, isso é super legal. Então ele explica, e aí ele fala justamente que a ideia dele é ser uma medicina de prevenção. Porque o que tem muito hoje em dia, que tá certo também, claro, mas assim, muita coisa pra tratar o câncer, pra tratar essas doenças, tratar o Alzheimer, que tá certo, tem que ter, porque as pessoas já têm isso. Mas falta também um olhar pra como não ter. O que a gente faz de errado para não ter câncer, para não ter, enfim, Alzheimer. Então esse livro é muito legal. Então ele vai passando por todos esses aspectos. A saúde da cabeça, né, do nosso neuro ali, do nosso cérebro. Ele fala sobre a saúde do sono, a importância disso, e os esportes e a comida. E na parte que ele fala sobre exercício físico, ele aprofunda, porque todo mundo sabe que tem que fazer esporte, sabe? Isso é fato. Mas ele aprofunda, porque ele fala os tipos. Então a gente tem que fazer um cardio, a gente tem que fazer um exercício de estabilidade, de força. Porque não adianta a gente ter força se a gente não se equilibra. Porque o que ele explica? Quando você fica mais velho, depois você vai tombar, você vai cair. E não importa se você tem massa muscular, se você não sustenta o seu próprio corpo, sabe? Enfim, ele faz várias analogias muito legais que faz você pensar a longo prazo. E eu sempre fui uma pessoa muito, assim, preocupada em viver o agora. Não que eu não ligasse pro futuro, porque eu ligo, mas assim, eu sempre fui uma pessoa, quero viajar no que vem, sabe? Com essas preocupações. E esse livro, ele também me ensinou a melhorar nesse quesito de pensar mais a longo prazo. E uma coisa que me pegou muito, que foi muito legal que ele fala, é sobre, por exemplo, se você tem 80 anos e você quer pegar o seu neto de 13 anos no colo, isso só vai ser possível se com 50 anos você pega, se com 40, né, vai, um pouco mais, com 40 anos você pega, tipo, 3 vezes o peso do neto. Não é exatamente essa analogia, eu tô dando um exemplo, mas ele fala que tudo é matemático, que quando você entende que é matemático, que ele fala assim, se você quer fazer uma trilha de 5 quilômetros quando você tiver 70 anos, com 30 você tem que fazer uma de 20, entendeu? Então isso é tudo muito explicado. É óbvio que mais velho você consegue também desenvolver essas habilidades, mas justamente a ideia do livro é ajudar as pessoas a pensar a longo prazo. Então começar hoje, eu já fazia musculação, né, quando eu li esse livro, mas eu comecei a ver com os outros olhos a musculação. E agora eu vou mais. Eu já ia, né? Mas assim, agora eu vou mais animada e mais preocupada, porque eu sei da importância disso.
Enfim, gente, é muito legal esse livro. Eu li e eu queria, tipo, transmitir pra todo mundo. Eu ficava contando pro meu namorado, pra minha família, tudo que eu lia no livro, porque é sensacional. E a mesma coisa, por exemplo, do... Eu falei agora essa questão do exercício físico, mas da nossa cabeça é igual. Olha que loucura, eu bem leiga, tá? Vou tentar explicar pra vocês também, porque eu talvez não use os melhores termos, né? Mas enfim, não sou especialista nem nada. Mas olha que interessante que ele fala. Por exemplo, quando você aprende um novo idioma, quando você usa a criatividade, quando você pinta, quando você tá ali usando o seu cérebro ativamente, que é inclusive uma coisa em falta hoje em dia por causa de inteligência artificial e de tudo mais. A gente usa menos do que a gente deveria usar o cérebro. E a longo prazo, isso pode trazer altos problemas. Eu ouvi um podcast sobre isso, eu posso deixar o link na descrição também, super bom o podcast. Mas enfim... Então, quanto mais coisas a gente faz pra desenvolver o cérebro, a gente cria literalmente mais ligações neuronais. Os nossos neurônios criam mais ligações de neurônio, gente. Não sei exatamente os termos, tá? Vai criando mais. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, o que acontece com o Alzheimer? É uma coisa natural, essas demência e tudo mais, é natural no aspecto que a gente vai envelhecendo e de fato vai meio que, tipo, rompendo ali, quebrando essas ligações. A gente vai, tipo, esquecendo as coisas. É natural. Só que o que ele fala? A gente tem, tipo, um centro aqui no cérebro, que é, tipo, as nossas informações mais vitais, assim. As coisas que a gente não pode esquecer. Porque é normal a gente esquecer de algumas coisas mais velhas, mas tem as coisas que a gente, tipo... Quem você é, sabe? Esse tipo de coisa. E fica aqui no centro. Ao longo a gente vai envelhecendo, vai diminuindo as nossas conexões. E aí, quando chega aqui, no centro do nosso cérebro, no auge ali, é quando de fato a gente desenvolve o Alzheimer, a demência, porque você chegou no coração do seu cérebro. Nossa, a leiga, gente, desculpa por tudo. Mas dá pra entender, né? E aí, quando você chega lá, quer dizer que aí de fato você vai ter problema. Só que você concorda que quanto mais ligações neuronais, mais neurônios ativos você tiver no seu cérebro, vai demorar mais pra chegar? Então o que ele fala é que muitas vezes essas doenças, que são, tipo, ele chama de cavalheiros, né, da morte, que é tipo o Alzheimer, o câncer, doenças cardiovasculares, enfim. Tudo isso é natural que aconteça, porque o nosso corpo fica mais velho. Enfim, só que a questão principal é retardar isso. Em vez de você descobrir um câncer, porque ele, enfim, aqui ele explica também tudo sobre o câncer, enfim. Pra você desenvolver um câncer, não então aí no livro ele fala, pra você desenvolver um câncer com 90 anos, não com 50, com 60. Porque o câncer, ele, dependendo ali da região, claro, não fume, isso evita um tipo de câncer, mas tem N outros que acontecem, pode acontecer no nosso cérebro, no nosso corpo, naturalmente, assim, naturalmente, mas tipo, com o tempo, acontece isso com o corpo, a gente vai ficando mais velho, nossa pele vai tendo ruga, vai tudo piorando, mas aí o que ele fala é justamente retardar, porque pode ser que aconteça, provavelmente, ele faz tem até umas estatísticas, tipo, ó, a maioria de morte do mundo é por causa dessas doenças, tipo, claramente são as maiores causadoras. Então, o que ele fala justamente é só retardar pra gente conseguir viver melhor pelo tempo que a gente estiver aqui, sabe? E, nossa, gente, é sensacional, é sensacional. Então ele divide o livro assim, e no final ele fala sobre um outro tipo de saúde, né? Porque ele fala sobre a do sono, sobre a de nutrição, sobre a do nosso cérebro, a do nosso corpo, mas ele fala sobre a saúde mental também. O como ela liga tudo. Então se você não está com a sua saúde mental em dia, vai afetar tudo. Porque, enfim, é meio bizarro, mas é tudo verdade, assim. Ai, gente, até me empolguei aqui falando. Perdão pelos erros se eu cometi, se algum erro de medicina, assim, de fato, eu sou um pouquinho, né, tipo, eu não tenho formação nisso, mas eu sou uma entusiasta em tudo que envolve aprender mais sobre o nosso corpo. Porque isso que é legal. Gente, esse livro é pra todo mundo. Tipo, todo mundo consegue... Meu irmão aqui. Todo mundo consegue ter ali um certo relacionamento, tipo, se identificar com alguma coisa, porque isso é literalmente sobre o corpo humano. Não é que eu tô falando sobre um livro de história aqui, indicando pra vocês lerem, que é super legal. Tem gente que não gosta de história e vai achar super chato. Só que isso aqui, por mais que você, não goste de biologia, gente, isso aqui é tipo o seu corpo humano, é a sua vida. Inclusive no livro ele fala sobre você também
ter certos conhecimentos, porque assim, é ótimo você ter especialistas. Então é ótimo que você tenha um personal trainer, é ótimo que você tenha uma nutricionista, é ótimo que você tenha tudo isso. Só que ele fala também sobre a importância de você ter noção dessas coisas. Então, se você tá sem seu personal trainer, você tem que saber o que tá acontecendo no seu corpo, que exercícios você quer trabalhar, os músculos mais importantes pro seu futuro. Você não precisa ter um nutricionista todo dia te falando o que comer pra você saber o que é bom pra você comer, pro seu corpo ou não, sabe? Então, enfim, muito sobre isso. Ele fala muito também sobre a questão da proteína, a importância da proteína. Juro. Tipo, eu já sabia que era importante. Sabe quando são coisas que a gente já sabe, só que aqui é muito mais aprofundar. A gente já sabe, tipo assim, todo mundo... tem que comer bem, tem que fazer exercício. Só que aqui ele aprofunda. E nesse aprofundamento, te dá muito mais vontade de mudar. Então, gente, eu terminei esse livro. Quando eu li o capítulo da proteína, eu desci, eu vou fazer um whey. Porque você vê claramente ali a importância disso. Então é meio que um estímulo pro futuro, sabe? Enfim, gente, foi um livro muito bom. Eu amei de paixão. Recomendo muito vocês lerem. Eu comprei na Amazon eu acho que ele custa em torno de R$70, mas... Enfim, ele é meio grossinho assim, ó. Eu demorei um pouco pra ler, porque também eu fui absorvendo cada coisa. E, enfim, juro, por favor, leiam. Foi isso. Se inscrevam no canal, eu vou fazer mais vídeos desse tipo. Indicando um livro que eu gostei, mas também indicando outras coisas. E é isso, gente.